amor.
quero compartilhar um texto com vocês. Lucas capítulo 24, versículo 1. Primeiro, depois a gente vai ler a partir do versículo 13. Lucas 24, versículo 1 diz lá: no primeiro dia da semana. Qual dia da semana é? Primeiro. Lá, no primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo. O que Deus faz é bem cedo, é rápido, é ligeiro. De primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Então a gente sabe que é o restante da história, que é a ressurreição. Agora o versículo 13. Pular um pouquinho o momento ali, mas o versículo 13, o mesmo capítulo, por gentileza. Naquele mesmo dia, qual dia? Naquele mesmo dia. Qual dia que está falando? Do primeiro dia. Então nós estamos ainda no primeiro dia, e ali está dizendo, especificando qual dia é. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Pode ir avançando. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele, Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Que dia? 3º dia. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter sido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. O dia, qual dia? O primeiro dia. O dia já está quase findando. E então eles entraram para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. E perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? E levantaram-se e foram imediatamente para Jerusalém. Ali o encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho, como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Até aqui. Amados, que história interessante. Eu sempre gostei muito dessa história, não sei porquê, eu sempre me tive, gosto muito até de falar dessa história. Eu quero de novo pedir para você frisar aqui duas frases: no primeiro dia e naquele mesmo dia.
Ou seja, os dois acontecimentos, a ressurreição de Jesus, as mulheres indo ao sepulcro e o caminho de Emaús aconteceu exatamente no mesmo dia, naquele domingo. Isso tudo aconteceu naquele famoso domingo, no primeiro dia da semana. Quando a Bíblia diz o primeiro dia da semana, aquele dia não é mais qualquer dia. Aquele dia já não é mais um dia qualquer, um domingo qualquer. Afinal de contas, ali acabou de mudar a história da humanidade. Por quê? Ali ressuscitou, naquele dia ressuscitou Jesus. Então não era qualquer dia. Ou seja, num dia tão espetacular, a galera estava indo embora. Ou seja, não era qualquer dia, não estava acontecendo qualquer coisa. Aliás, o que tinha de mais poderoso acabou de acontecer. Jesus morreu na cruz, nos resgatou, o seu sangue pagou a nossa dívida, e Ele não ficou morto, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Amados, não é um qualquer dia. Amados, concluiu, consumado está, e agora Jesus ressuscita. Eu tenho uma notícia linda para dar para você. Este é o primeiro dia da minha vida eterna. Esse é o primeiro dia da sua vida eterna. Posso ouvir um aleluia? Amados, então não é um dia qualquer. É um dia que ali todo mundo que crê em Jesus, a partir daquele dia, agora ganha uma vida extraordinária. Extraordinária. Amados, ali nasceu então essa nova criação. O último Adão, e a partir, a gente sabe que Adão significa um início de espécies, um criador, a partir dele um novo tipo de pessoa, isso é Adão. Agora o último Adão nasce, então agora uma nova criação surge. Eu e você fazemos parte disso, amém, não? Nós somos descendentes desse último Adão e agora temos essa nova vida. Começou o melhor tempo que já houve, um tempo com possibilidades ilimitadas. O poder da ressurreição agora está disponível a mim, a você, eu e você agora que cremos, somos chamados de filhos de Deus, como ouvimos ontem, nossa pastora, e agora temos 100 milhões de dólares depositados na nossa conta. Aleluia, glória a Deus. Muito mais que isso, na verdade, não é verdade? Amados, que coisa tremenda. Amados, agora como o pastor Isaur falou, nós temos o poder o poder do Evangelho, e agora podemos agir. Amados, tudo isso começou naquele dia. Naquele dia. Amados, aquelas horas começou um tempo onde é possível viver algo tremendo. Agora, como nunca foi, agora nós podemos conhecer o quanto Deus é profundo. Amados, eu queria trabalhar, esse é o tema da minha mensagem dessa noite. Um Deus profundo. Amados, Deus é profundo. Deus é imensurável. Deus é profundo demais. Amados, só que nós estamos agora se deparando com dois discípulos que caminharam com Jesus, que conheceram a Deus, esse homem, Deus, Jesus, que conheceram a Deus, mas, me permitam, sim, viram esse Jesus lindo, maravilhoso, operando, ele diz, poderoso em obras e palavras. Mas eles estavam indo embora, esse é o fato. E eles caminharam com Jesus e descobriram que esse Jesus não era tão profundo assim. Afinal de contas, morreu. Apesar de alguns dizer que ele ressuscitou, mas não sei. Será que esse Deus é tão profundo assim? Será que é tão profundo assim? Porque a ação deles estava demonstrando que para eles talvez Deus chegou lá no fundo. Eles chegaram no limite de Deus, porque Deus morreu. Aquele homem poderoso em obras morreu. Ou seja, aqueles líderes religiosos foram mais poderosos com ele, porque eles dizem, os nossos líderes o pegaram, o prenderam e o crucificaram. E uns dizem que ressuscitou, mas sei lá. Amados, como pode uma pessoa que caminhou tanto com Jesus não entendeu quem Jesus era? Quão profundo era? Ou seja, para nós, aliás, para eles ali, será que eles entenderam o quanto Deus era profundo? Eles perceberam que Deus não era tão profundo assim, porque ressuscitar dos mortos é algo muito profundo. Quantos de nós hoje estamos tristes, desanimados, quem sabe, desanimados ou até desistindo, pois não percebemos o quão profundo é o nosso Deus, quão profundo é o nosso Senhor Jesus e quão profundo é o Espírito Santo.
Eu quero dizer algo para você. Deus, Ele é tão profundo que aquele problema que você está passando não é nada. Aquela dificuldade não é nada. Ele é maior, é mais profundo. Se eu e você mergulhar mais, se eu e você mergulharmos ainda mais fundo, descobriremos quão poderoso é, quão possível é, quão solução tem, quão tremendo é. E nós não ficaremos desanimados, não fugiremos, não ficaremos perplexos, frustrados, porque nós vamos descobrir que Deus é profundo. Amém? Não? Amado, se você está desesperado com algum problema, é porque você precisa mergulhar. Se você está nervoso com alguma coisa, se você está querendo desistir de algo, se você, quem sabe, está querendo botar fim no seu casamento, eu quero dizer algo para você: Deus é profundo. Mergulhe e você não vai se divorciar. Mergulhe e você não vai morrer. Mergulhe, a sua empresa não vai fechar. Mergulhe, os seus filhos não vão se perder. Mergulhe, porque você vai descobrir o quão poderoso Ele é. Aleluia! Algumas mulheres até dizem, algumas pessoas até dizem que tiveram lá, parece que encontro com anjos. E olha só, foi lá alguns dos nossos e viram conforme elas falaram, mas eu estou indo embora. Mas eu estou desistindo. Mas eu estou decidindo voltar a fazer o que eu fazia, a andar do jeito que eu andava, porque afinal de contas eu entreguei minha vida e eu vou embora. Chegou numa certa limite. Mas Deus está dizendo mas Jesus é maravilhoso. Amados, Jesus aparece do lado deles. Jesus aparece do lado deles e diz assim: vamos mergulhar? E eu quero dizer, esse aniversário, comemoração, 29 anos, mas eu tenho certeza que Jesus está aqui dizendo para nós, e já está falando tantos, aliás, vários cultos já têm sido falados assim. Jesus está dizendo para você: me dá a sua mão. Vamos mergulhar? Vamos mergulhar? Diga assim comigo: todo problema é uma grande oportunidade de eu mergulhar mais fundo e descobrir que o problema não é tão grande. Aleluia! Amados, Jesus pelo caminho revelava a profundidade dos planos de Deus. Jesus chega e fala assim: você não sabe o que está escrito? Não estava escrito. Não foi dito a meu respeito, não foi dito a respeito dele que seria assim. Não é assim. Jesus era mais profundo do que eles imaginavam. Como o imaginavam, o tornava raso aos olhos deles. Esse era um dia profundo, um dia poderoso, e eles estavam fazendo dele um dia ruim. Amado, se perguntasse daqui, eu enfatizei o primeiro dia ou naquele dia, amado, se enfatizasse na história daqueles dois discípulos, chamados discípulos de Emaús, se enfatizasse e perguntasse: fale para mim daquele dia. Em vez de dizer: esse é o dia da ressurreição, esse é o dia que Jesus ressuscitou, eles diriam: esse é o dia que eu desisti, esse é o dia que eu fui embora, esse é o dia que eu abandonei tudo, esse é o dia que eu entreguei o grupo familiar, esse é o dia que eu entreguei a coordenação, esse é o dia que eu saí de tudo. Eu olhei mais, que aquilo era mais profundo do que o poder do meu Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida: não faça desse dia um dia triste. Não faça daquele problema o dia que vai marcar o seu fracasso. Não faça daquele dia o dia que os nossos filhos, vão ser conhecidos como o dia da separação, do divórcio, do problema, da falência. Mas eu quero declarar, esse dia, quem sabe você está passando por um grande problema, eu quero declarar, esse não é um dia de derrota, não é um dia de fracasso, não é um dia de falência, não é um dia de divórcio, não é um dia de morrer, não é um dia de tristeza, é o dia de aprofundar e descobrir que Ele é maior do que você imaginava, Ele é mais poderoso do que você imaginava. Faça desse dia um dia mais profundo. Diga assim: eu não vou perder. Diga assim: eu não vou ser derrotado. Diga assim: eu não vou voltar para trás. Eu não vou retroceder. Porque o meu Deus é profundo. Aleluia. Amados, mas aqui eu quero entrar num outro ponto.
Eles foram para Emaús, e o texto diz, eles foram para Emaús distante de 11 quilômetros, diz ali aquela versão. 11 quilômetros, o que eu quero enfatizar com isso? Distante do lugar aonde experimentavam a profundidade de Deus e a profundidade do propósito. Quero dizer algo para você, diga assim, Deus é profundo. E todo o propósito dele é mais profundo do que eu imagino. Se você entende qual é o propósito de Deus para a sua vida, eu quero dizer, é mais profundo do que você entende. Por que você fica... Por que uma pessoa chega a desanimar de um propósito, de uma vocação, ou porque ele descobriu quão raso é o propósito. Mas se você descobrir que o seu propósito é profundo, e eu quero dizer que significa mais profundo ainda, colocar outro que nós temos escutado aqui, ele é eterno. Nós vamos escolher agora e vamos escolher para a eternidade, significa que ele é profundo. Posso ouvir um amém? Não? Amados, eles estavam indo embora do lugar onde Jesus ressuscitou. Eles estavam indo embora do lugar que daqui a pouco, naquele mesmo dia, Jesus apareceria. Falo, não falo? Falo, não falo? Falo, não falo? Quem sabe você não está indo embora no lugar que ele veio para te encontrar. Quem sabe você não está fugindo do lugar que ele vai encontrar você. Por isso eu quero dizer nessa noite, não desista. Não fuja. Amados, quando Deus nos leva a lugares fundos, Ele nos leva a lugares fundos, por não discernirmos a profundidade desse lugar. Vamos pegar aqui comunhão cristã. Sabia que a comunhão cristã é muito maior do que você imagina? Ou você acha que já chegou no limite? Sim ou não? Não. Falo, não falo? Falo, não falo? O seu casamento é mais profundo do que você imagina. Meu Deus. Amados, algo que era, e por nós não discernirmos, enxergarmos, lá como a Luísa falou hoje aqui, a falta de ar lá na profundidade. Amados, por não enxergarmos, ou a falta de luz, logo desprezamos e definimos aquilo como errado. Quando você começa a aprofundar, e como ela falou hoje, não enxergamos, não discernimos, e o que vai acontecer? Nós começamos a deduzir que aquilo está errado. Aquilo está dando errado, não funciona. Por quê? Porque aquilo ficou mais profundo do que a sua mente entende, ficou mais profundo do que os seus 5 sentidos conseguem provar. Por isso parece que é errado. E aí talvez a vontade de desistir. Existem lugares rasos e lugares profundos. Existem lugares rasos e lugares profundos. Jerusalém ali, naquele caso, Jerusalém ali era o lugar profundo. Emaús era o lugar raso. Emaús ela está no raso. Jerusalém ela está no profundo. Para mim, Papi, Priscila e minha família, a aba é um lugar profundo. Outra igreja não é, porque a igreja é má. Não, porque foi aqui que ele me colocou. Por isso aqui é profundo. E talvez eu vá para outra igreja. Talvez eu vá para outro lugar. E eu vou viver uma vida rasa, porque eu estou no lugar que ele não quer que eu esteja. E isso faz esse lugar raso. Mas não porque o lugar está errado, mas é porque eu estou no lugar errado. Papi, mas que mensagem é essa para aniversário? Falo, não falo? Falo, não falo? Talvez você devia voltar para a sua igreja. Que lugar é este, Papi? É o lugar onde Deus colocou você. Aonde o seu propósito está atrelado. Meu Deus, é ali que Deus vai te levar a lugares profundos. É ali, é naquele lugar. Eu quero dizer, minha família, nós temos experimentado quão profundo é Deus. Porque eu creio que eu estou no lugar certo. Não que a Aba seja a melhor igreja, mas para mim é. Porque é o lugar que Deus me colocou.
Papo, mas você está lá na Fazenda Rio Grande, é comunhão com saba. Eu fui olhar a palavra Emaús. A palavra Emaús é difícil de traduzir, eu estudando um pouquinho. Emaús dá a ideia de fontes quentes, lugares termais, fontes quentes. E também significa, no hebraico, dá a entender que tem uma tradução esquisita, cuidado. Mula. Lugar de pensar em... Emaús é o lugar de você pensar em si mesmo, de seguir seus próprios interesses. Emaús é o lugar do egoísmo. Emaús é o lugar onde você não ama, mas você quer pensar em si mesmo. Lugar raso que se viverá uma vida rasa, sem propósitos eternos, vão ficar ali, naquele lugar. Deus é profundo, mas dependendo como vemos e no lugar que estamos, para nós ele pode parecer raso. Eu e você precisamos entender esse Deus maravilhoso. Vocês estão comigo aqui, não? E Jesus chega para aqueles dois e fala, vocês são os únicos... Jesus chega para Jesus, que eles não sabiam que era Jesus. Você vê como que eles são? Eles nem sabiam que era Jesus. Você é o único que não sabe dos acontecimentos que aconteceram aqui em Jerusalém? Você é o único que não sabe? Olha quão raso eles eram. Andaram com Jesus. Fala, não fala. Mas vocês estão todo domingo ouvindo palavras desse púlpito aqui. Eu também. Palavras que mudam a nossa vida. Mas eu quero dizer algo para você, não são palavras para se colecionar, são palavras para se viver. Tudo que nós já ouvimos aqui era para fazer da nossa vida uma vida extraordinária. Já somos, mas viver de uma forma extraordinária. Vocês estão entendendo esses dois? Amados, andaram com Jesus e não conheciam isso, não percebiam isso. Quão raso eles estavam. Jesus os pega pela mão para os levar a lugares mais profundos. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo, e começando em Moisés, ele começou nas Escrituras mergulhar. Você quer levar alguém a águas profundas? Pegue pela mão e comece a falar da palavra. Queridos, a única forma de você mergulhar ao mais profundo de Deus é se relacionando com a palavra. Mas tem algo também, não somente se relacionando com a palavra, mas você tendo o Consolador do lado. Quem é que estava do lado deles abrindo as Escrituras? Jesus. O que Jesus é naquele momento ali na terra, naquele momento que ele estava ali? Consolador. Mas Jesus subiu ao céu, amém não? E ele enviou o outro Consolador. Qual é o nome do outro Consolador? O Espírito Santo. Quem é que está do seu lado quando você abre a Bíblia? E ele está dizendo, eu quero te levar nas Escrituras a ir mais profundo. Por isso não leia, não falo. Não leia para entender, ouça o Espírito Santo lendo para você. Deixa ele revelar a profundidade do Senhor, da sua vida, dos propósitos de Deus. Posso ouvir um amém, não? Amém. Quanto mais conheço um Deus profundo, as pessoas perceberão o quão profundo também podemos ser. Eu quero dizer algo para você, você também precisa ser uma pessoa profunda. Às vezes a gente olha para pessoas e vê uma vida rasa. Às vezes a gente olha para algumas pessoas e vê uma vida profunda. Uma vida que, ao ela falar, ao ela conversar, ao ela decidir, a gente começa a ver, uau, mas que decisão é essa? Que conversa é essa? Que estilo de vida é esse? É de uma pessoa profunda. Uma pessoa que faz o que faz baseado na profundidade do que tem de revelação. Posso ouvir um amém, não? Amém. Deixa eu dar alguns exemplos. No Éden e no jardim, no jardim, naquele horário, Adão e Eva experimentavam um Deus profundo. A serpente mostrou um Deus raso.
Não é, eles estão escondendo isso, estão escondendo isso, estão escondendo isso. E aí o que aconteceu com eles? Foram para fora do jardim. Fora do jardim, ou seja, eles perderam muito da profundidade de Deus por perder aquele lugar, não somente o lugar, mas o que acontecia naquele lugar. Eu quero declarar, na sua casa, na sua vida, no seu dia, existe um jardim. E existe um lugar onde você senta e você experimenta a profundidade do Senhor. Mas cuidado, porque o pecado te leva para fora do jardim. O dia a dia, os afazeres, as coisas nos levam para fora do jardim. Posso ouvir um misericórdia? Aleluia. Amados, outro exemplo, Noé ao saber sobre a arca. Não é tremendo você saber sobre a arca? Noé ao saber sobre a arca descobriu um Deus mais profundo do que ele imaginava. A Bíblia diz que ele já era temente a Deus. Mas aí chega esse Deus que ele já temia, que ele já amava, que ele já servia. E aí chega esse Deus e fala, eu vou destruir tudo. Ou seja, esse Deus é mais profundo do que eu imaginava. Em vez de ele questionar, ele entrou naquela. E ele começou a perceber que realmente Deus era mais profundo do que ele conhecia. Mas ao construir a arca, ele descobriu ainda mais. Falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. Quando você descobre algumas coisas, você descobre o quanto ele é profundo. Mas quando você se envolve com elas, você vai descobrir ainda mais. Queridos, deixa eu dizer algo para você. Você sentar nesse banco é um privilégio. Mas você pegar essas palavras e se envolver, usá-las, é um privilégio ainda maior. Quem são as pessoas que mais crescem na igreja? Aqueles que sentam e ouvem? Não, aqueles que sentam, ouvem e se colocam a servir. Esses conhecem mais. Amados, Abraão, para conhecer mais sobre Deus profundo, precisou ir para um outro lugar. No sacrifício de Isaac, ainda mais. Se ele já tinha conhecido um Deus profundo porque saiu da sua terra, quando ele foi, por exemplo, um dos exemplos, sacrificar Isaac, mais ainda. Amados, José, Moisés, Josué, Samuel, Davi, Daniel e tantos outros, todos foram conhecendo a profundidade de Deus à medida que se relacionavam com Deus e diziam sim e permaneciam no propósito. Não ardia em nós o coração, diz eles. O processo de relacionamento com a palavra e o Consolador ao lado aquece no nosso coração. Leva ao profundo de Deus, revela um Deus profundo. Tem muito mais para nos aprofundarmos em Deus. Como? Pela palavra, pela ministração dos ungidos de Deus, como temos tido aqui nessa igreja. Estando no lugar certo e fazendo a coisa certa. Amados, eu quero colocar essa palavra para a igreja nesse aniversário. Porque Deus está nos desafiando neste ano, e todos os anos, a ir além. A ir mais profundo, a ir mais longe. Amém, amém, amém? Vocês estão aqui, não? Amém. Deus quer nos levar a ir mais longe. Falavam ainda essas coisas. Aí é o que aconteceu aí no final da história ali. Quando Jesus partiu o pão, eles abriram os olhos, Jesus desapareceu. O que eles fizeram? O que eles fizeram? Ainda no mesmo dia. O que eles fizeram? Voltaram para onde? Jerusalém. Ainda no mesmo dia, foram para o lugar certo. Queridos, não deixe para amanhã voltar para o lugar certo. Amém? Se tiver que voltar, né? Mas eles voltaram para Jerusalém. E quando eles voltaram para Jerusalém, entraram na sala, estava lá a turma falando, ele ressuscitou. E eles falaram, é verdade, ele apareceu para nós no caminho. E você continua lendo a história. Quem aparece em seguida? Quem aparece em seguida? Enquanto eles falavam, Jesus apareceu e disse, paz seja convosco. Um dia ressuscitou de madrugada. E quem sabe quase no final do dia, deu tempo deles voltarem e escutar aquela doce voz dizendo, paz seja convosco. Continue abençoados em nome de Jesus, amém? Quando Abraão ouviu a tua voz, o seu coração se encheu de fé em seu caminhar. Cada passo seu se